Olá, povo de Deus, povo abençoado, boa tarde. Quero cumprimentar a cada um dos meus queridos nessa tarde maravilhosa, com a santa e gloriosa paz do Senhor, para que nós possamos estar juntos nesse momento tão maravilhoso que é o momento EBD, a reflexão diária da nossa escola bíblica dominical que nós fazemos todos os dias, a qual nós iremos estudar durante todo esse trimestre o tema maravilhoso que vai nos trazer o seguinte: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Veja que maravilha o nosso material didático fornecido pela CPAD. Bênção de Deus, bênção de Deus. E não esqueçam, meus amados, de compartilhar esta live do Momento EBD com mais alguém, para que mais alguém seja evangelizado, para que mais alguém tenha conhecimento da palavra do Senhor. Inscreva-se no nosso canal, ajude-nos a evangelizar pessoas, seja mais um semeador da palavra através do Momento EBD. Muito bem, sem mais delongas, vamos fazer a leitura diária de hoje do Momento EBD. A reflexão diária está na Epístola de 1 aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 27, que nos diz o seguinte: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Meus queridos, nós pentecostais, assíduos e conhecedores da doutrina pentecostal, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, a doutrina dos dons do Espírito Santo, do poder sobrenatural sobre a igreja, dons miraculosos como dom de cura, dom de expulsar demônios e outros dons. Nós sabemos que cada um dentro do corpo de Cristo, ele é usado da maneira e da forma que Deus permitir, que o Espírito Santo quiser. É dado pela palavra que o Espírito Santo, ele é o administrador dos dons para a igreja. E ele dá esses dons, distribui da forma que ele quer, segundo o propósito, segundo para aquilo que for útil dentro da igreja. E quando ele nos fala, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios e diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ele está dizendo que no corpo de Cristo existe a peculiaridade entre os membros. Cada membro ele trabalha de uma forma particular e peculiar, assim como aprove a Deus. Cada um trabalha de uma forma diferenciada, cada um trabalha dentro da sua seara. Mas, meus amados, nós nunca devemos esquecer que esses membros trabalham em prol de um corpo, para que esse corpo viva harmoniosamente em plenitude e perfeição. Nós nunca devemos esquecer que cada membro necessita um do outro, que cada membro ele trabalha em prol do outro, cada membro trabalha em função do seu próximo. Nenhum que possui dom possui para si mesmo, ok? Então veja bem, o versículo que nos antecede diz o seguinte: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Meus amados, estão entendendo o que é ser participante do corpo de Cristo?
Nós devemos nos importar com aquele que está do nosso lado. Nós devemos se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E os membros do corpo de Cristo é para viver harmoniosamente, trabalhando entre si de uma forma peculiar, diferenciada, porque cada um tem a sua seara dentro do corpo de Cristo, mas todos trabalhando em prol uns dos outros, para que o corpo do Senhor possa crescer e chegar à sua plenitude vivendo harmoniosamente. Paulo fala isso aos coríntios para lembrá-los que, por intermédio dessa parábola acerca da harmonia entre os membros do corpo, ele estava ilustrando uma realidade espiritual sobre o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor, da qual todos nós fazemos parte. Paulo faz essa parábola em relação aos membros e o corpo para ilustrar uma verdade espiritual a respeito do corpo místico de Cristo, que é a igreja, ensinando aos coríntios a viver em harmonia dentro da igreja, ensinando os coríntios a respeitar os arraiais de cada um, vivendo em harmonia para que o corpo cresça e que nós, a igreja do Senhor, seja luz e sal aqui na terra. O corpo místico de Cristo é um só, contudo se compõe de muitos membros que dependem mutuamente uns dos outros. O corpo de Cristo é um, mas ele depende de muitos membros que, trabalhando mutuamente, dependemos uns dos outros. Nós não vivemos sozinhos. Podemos citar aqui o versículo 12 e 13 do capítulo 12, que diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito. Meus amados, Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus que ele derrubou o muro do impedimento, derrubou o muro que fazia inimizade entre os povos, e lá na cruz o Senhor juntou todos os povos, gregos, bárbaros, romanos, todos aqueles que se voltaram e compreenderam e aceitaram aquele sacrifício como real. E isso o Senhor fez no seu corpo, quando está acontecendo a formação do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós estamos sendo entronizados nesse corpo, e ao sermos entronizados nesse corpo, cada um de nós, o Espírito Santo, agracia com um dom, com um dos seus dons, para que nós possamos servir melhor. É por isso que o tema da leitura que nós acabamos de fazer é membros do corpo de Cristo, para que nós não esqueçamos nunca que nós somos membros de um corpo e que esse corpo precisa viver em harmonia. Muito bem, meus amados. Paulo apresenta vários argumentos para que os coríntios entendessem isso. Nós podemos ver aqui no versículo 20, onde ele diz: agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Ele está ensinando aos coríntios. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ir. E nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrados no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Meus amados, todos nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo. E todos nós merecemos honra no corpo do Senhor.
todos nós temos nosso valor. Cada um de nós temos as nossas peculiaridades. Cada um de nós trabalhando dentro do corpo de Cristo, sendo usado pela nossa instrumentalidade, assim como o Espírito Santo nos deu. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele é o administrador dos dons e ele dá a cada um segundo para o que for útil, para a necessidade da igreja. Com esse ensinamento que o apóstolo Paulo deixa à igreja aos Coríntios, do capítulo 12, ele define ao mesmo tempo tanto o relacionamento dos crentes com Cristo, como o relacionamento dos crentes uns com os outros, a interpessoalidade, o relacionamento interpessoal. E o apóstolo Paulo define muito bem para os coríntios que era necessário que vivessem em harmonia, em união, porque pelo fato de cada um trabalhar de uma forma diferenciada, isso aí não vai abrir uma janela para a desunião, nem para a soberba, nem para o engrandecimento pessoal. Não! Isso é relevante para que haja mais união, porque nós sabemos que todos os membros da igreja têm dons, mas ninguém tem todos os dons. Por isso precisamos uns dos outros e precisamos viver em harmonia, sabendo que nós pertencemos a um corpo e que esse corpo precisa viver harmoniosamente para que a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo possa crescer como um edifício, igreja militante, crescer como um edifício e atingir aos céus, sendo luz do mundo e sal da terra. Meus amados, que esta palavra possa servir de um alerta para nós que estamos na igreja, estamos buscando, caminhando para a perfeição espiritual, estamos buscando a cada dia a santidade, a santificação, digo melhor, para que nós possamos atingir ao estado de santidade, esperando o Senhor Jesus, crendo na contemporaneidade dos dons. Os dons são atuais, sim, porque a palavra me afirma isso e diz que os sinais seguirão aqueles que creem. E eu creio e acredito piamente na palavra do Senhor que os dons seguem aqueles que creem. E se eu e você nós cremos, os dons estão nos seguindo e o Espírito Santo abençoando a cada um para aquilo que for útil e nos ensinando através da palavra do Senhor, assim como o apóstolo Paulo ensina à igreja aos Coríntios, que nós como membros precisamos uns dos outros, precisamos viver em harmonia para que a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua inteireza, na sua íntegra, nós possamos representar bem o reino dos céus aqui na terra, com a força propulsora da igreja chamada Espírito Santo de Deus. Meus queridos e amados, que Deus em Cristo nos abençoe, receba esta palavra, compartilhe com mais alguém, evangelize, nos ajude a evangelizar pessoas, nos ajude a levar a palavra de conhecimento, a palavra de conhecimento bíblico, o evangelho para mais alguém. Compartilhe essa live, inscreva-se no nosso canal Teologia para a Vida e seja muito abençoado. E amanhã, se esse Deus assim o quiser, nós estaremos mais uma vez de volta para o momento EBD, a reflexão diária da Escola Bíblica Dominical.